Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra e dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Pará para verificar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Pará, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vanderlei, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão no Notícias Agrícolas. Vanderlei, da última vez que a gente conversou, lá no começo de dezembro, os trabalhos de plantio estavam acontecendo aí no estado e a expectativa era de um aumento em torno aí de 8% na área cultivada. Esse aumento se confirmou? Foi por aí mesmo esse acréscimo de lavouras aí no estado? Sim, Guilherme, realmente nós tivemos um incremento aí bem percebido, né? Haja visto que Paragominas ainda não encerrou o plantio, né? Nós temos o sul do Pará colhendo, a região de Santana do Araguaia, e aqui a gente ainda tem produtor ainda que está finalizando seus plantios por aqui. E aí, Vanderlei, que tipo de cenário a gente pode fazer do estado, né? A gente sabe dessa diferença de estágios aí no estado, uma região já colhendo, outra ainda plantando, mas de forma geral, deve ser uma safra positiva para o produtor paraense? Guilherme, no início aqui, a gente teve uma chuva, depois elas deu uma pausazinha, o produtor ficou preocupado, mas depois normalizou. Tudo indica que a gente vai ter uma boa produtividade. Lá no sul do Pará já está colhendo, a lavoura lá vai estar produzindo até razoavelmente muito bem, né? E aqui eu acredito que da forma que a chuva está normalizada por aqui agora, eu acredito também que nós vamos ter uma boa colheita no estado esse ano. E aí, Vanderlei, essas regiões que estão mais atrasadas nesse ciclo, quando é que devem avançar para os trabalhos de colheita? Deve ser bem mais lá na frente, né? Olha, o cenário ideal aqui para onde eu estou, que é Paragominas aqui, a gente deveria ter encerrado a nossa janela aqui de plantio dia 15 de janeiro, né? Seria uma janela excelente para término. Não quer dizer que o que você ficar aí para final de janeiro vai dar uma produtividade que vai ocasionar perca, mas o ideal seria essa janela. Então, nós estamos tendo um atrasozinho aqui, porque a chuva também veio, né? Pegou o pessoal meio que aí no plantio. É uma região de muita argila por aqui, um solo bastante argiloso, complicado de se trabalhar quando está molhado. Mas, assim, vamos postergar a colheita aí para o que ia ser em abril, vai virar maio. Então, nesse polo de Paragominas, que compreende Abel e Figueiredo para cá, nós vamos ter colheita aí em maio, junho, né? Já o sul do Pará plantando, a safrinha lá onde começou a colheita já da safra verão. É uma diferença bastante interessante esse estado gigantesco que é o Pará aí, hoje tem com a atividade agrícola, né? E aí, Vanderlei, pelo que você já pode perceber, essa tendência de crescimento de área deve permanecer para os próximos anos também? Já existe uma movimentação para a safra 21-22 ter novamente um aumento de área? Olha, com certeza. Como eu disse sempre, né, eu falo, nós estamos numa região nova, um estado gigantesco, muita área, muita terra, pouca região, poucas cidades que têm explorado aí, que tem aí a agricultura explorada aí na soja, no campo de soja, milho. Então, nós tem diversos municípios ainda que ainda estão engateando, né? Começando agora na agricultura, temos já os mais antigos aí que ainda tem espaço para crescimento. Sempre a gente vai ter um crescimento aqui. A gente espera um crescimento fantástico. Aqui, alguns números aí para daqui a uns anos, aí 2, 3 milhões de hectares no nosso estado de área plantada, né? E aí, Vanderlei, aquela situação da safra passada que teve bastante perdas, o produtor teve bastante dificuldades, pelo menos nesse ano, então, um cenário positivo, o produtor deve se recuperar de certa forma, até aproveitando os preços bons da soja. Guilherme, eu acredito que sim, mas como o agricultor já sabe, né, que ele só tem garantido o fechamento da sua produtividade quando a máquina carrega e descarrega e vai para o armazém, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Por exemplo, nós tínhamos umas lavouras aí boas em outras regiões do Brasil, de repente houve uma mudança climática e as coisas pegou um sentido totalmente diferente, né? O que nós estamos vendo aí, soja sendo perdido por água ali para baixo, na região sudeste, sul do Brasil. Então, a princípio, se continuar dessa forma que está aqui, não está chovendo muito, assim, nós devemos ter uma boa colheita, com isso vai nos ressarcir parte daqueles prejuízos que tivemos no passado, né? E aí, olhando para as vendas, Vanderlei, como é que estão essas negociações? O produtor aí do Pará teve oportunidades para vender antecipado esse ano?
Olha, aqui o produtor do Pará, tem gente que não fechou soja ainda, tá? Tá aí aguardando mais um pico aí, né? Alguns fecharam somente o que era necessário aí para fazer seus custos aí, e poucos fez aquele fechamento lá atrás, que pegou ainda preços aí de R$ 82, R$ 90, né? Mas foram poucos aí. Eu acredito que muito agricultor vai fechar aí uma média aí acima aí de R$ 120 um pelo outro. Haja visto que o nosso preço de soja aqui hoje já tem em torno de R$ 160, né? Mas muitos fecharam lá atrás, não por esse valor, alguns 130, 120, 110. Eu acredito que vai dar uma média de 120, um pouco mais. E aí já existem movimentações para fazer alguma troca de insumos para a próxima safra também? Já tem movimentação, algumas empresas nos procurando aí para fazer a safra 2021-22, né? Eu mesmo estou aguardando o preço futuro de 22 ser um pouco melhor do que aponta hoje. Está muito assim precoce a decisão aí, temos que aguardar, né? Aproveitando o gancho aí, Guilherme, o que está acontecendo? O produtor brasileiro, ele tem que focar um pouquinho mais fora da porteira, que é aquilo que a gente sempre fala, porteira para fora. Tem um boato, um diz-que-me-disse aí no Brasil, aí para algumas cidades, algumas regiões, muita gente preocupada com quebra de contrato, quem fechou soja barato lá atrás, agora tem gente que fechou soja de 80 e poucos, 90, agora soja falando 160, 170 alguns rincões do Brasil aí, alguns produtores aí tá um diz-que-me-diz de quebrar contrato, porque o produtor vai perder. Isso não é bom, né? Vale a pena deixar um recado aí, que uma vez feito o contrato, ele tem que ser cumprido algumas condições. Agora tem aquele detalhe, de repente o camarada tem uma frustração de lavoura, não colheu bem, não vai dar para cumprir seus contratos, é outra história. Agora é muito preocupante essa visão. Então, quando a gente tem aí contrato futuro, a gente tem que analisar bem nas consequências que uma decisão de um contrato que vai ser plantado aqui um ano e pouco, o que ele pode ocasionar, para depois você não vomitar para trás algo que você não queira fazer, não é isso, Guilherme? Tá certíssimo, Vanderlei. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário no estado do Pará. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, como sempre, o Pará é um estado fantástico. Nós estamos aqui de braços abertos para receber novos investidores aqui na agricultura. Venha conhecer o Pará, vamos fazer esse Brasil ter renda nos rincões, nos interior, e geração de emprego e renda, e cada brasileiro é responsável pelo futuro melhor dessa nação. Obrigado aí, Guilherme. Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra no estado. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Esse, o Vanderlei Silva Ataídes, ele que é presidente da ProSoja do Pará, conversou com a gente para mostrar um panorama do atual cenário para as lavouras de soja lá no estado paraense. Segundo o Vanderlei, o estado muito grande como o do Pará, situações também bastante variadas de acordo com as regiões. A região mais ao sul do estado já em plenos trabalhos de colheita e aí resultados bastante favoráveis. As condições climáticas melhoraram bastante com o decorrer do ciclo de desenvolvimento dessas lavouras e agora o produtor vai colhendo bons resultados com a sua safra. Olhando para a parte mais ao norte, lá no polo de Paragominas, onde é a sede da ProSoja do Pará, lá os trabalhos de plantio ainda estão acontecendo. Vanderlei destacando que a melhor janela para o plantio da soja lá na região seria até o dia 15 de janeiro. Nesse ano os trabalhos estão um pouco atrasados, até em função do excesso de chuvas que dificulta um pouco as ações de plantio dos produtores, mas ainda assim é uma janela positiva, as expectativas ainda são boas e o produtor animado para ter boas produtividades e poder aproveitar esses bons preços que vão aparecendo no mercado, conseguir uma boa rentabilidade e ajudar de alguma forma a recuperar aquelas grandes perdas que apareceram na safra passada, que foi uma safra bastante prejudicada para o produtor lá do Pará. Ele enfrentou bastante dificuldades, teve queda de produtividade. Então a expectativa é que esse ano, com alta produtividade e alta rentabilidade, essa conta deixada para trás possa ser de certa forma equilibrado. Vanderlei destacando que é preciso ter bastante cautela nesse momento, que a safra só vai terminar quando for tudo colhido, quando for descarregado nos armazéns. Até lá, muita coisa pode acontecer, mudanças climáticas, o produtor precisa ficar atento, realizar todas as suas ações conforme o planejado e ter bastante consciente
o seu custo e o quanto ele pretende ganhar. O Vanderlei comentando a importância de fazer negociações antecipadas para travar os seus custos, mas também o risco de fazer essas negociações muito antecipadas e aí lá na frente acontecer como agora, fechar essa venda de soja muito antecipada com preços menores do que os atuais e agora ficar com essa diferença muito grande. Então é preciso ter esse equilíbrio, fazer bastante contas e ir vendendo aos poucos, fazer uma média de preços satisfatória, que aliada a essa produtividade que é esperada muito boa, vai garantir uma safra positiva para o produtor lá do Pará. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.